Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo sobre o DCS Horários. Eu sou o Tiago. Hoje vamos falar dos dados principais do DCS Horários, portanto, turmas, professores, atividades, salas da escola. Começamos por clicar no botão Tabelas, portanto, este botão. Nesta janela podemos aceder às 4 tabelas e podemos inserir, anular e alterar estes dados. À esquerda desta janela temos os botões que nos dão acesso às várias tabelas, portanto, neste caso está ativo professores, podemos clicar em turmas e então estamos a ver a tabela de turmas, salas, atividades. Primeiro escolhemos a tabela e a seguir podemos inserir, anular ou alterar dados nessa tabela. Podemos utilizar os botões existentes nesta parte, o mais e o menos, e também este que abre a ficha de cada tabela, que já vamos ver a seguir. Ao lado temos esta caixa, procura, onde podemos fazer uma procura. Por exemplo, eu escrevo mate e estou a ver todas as atividades que têm mate no seu nome. Vamos limpar a pesquisa e vamos voltar à tabela de professores clicando no botão professores. Para consultar ou alterar um registro, basta clicar 2 vezes nessa linha. Portanto, se eu quiser consultar aqui o Brito, eu clico 2 vezes e a ficha do professor, neste caso do Brito, é mostrada. Para já vamos fechar a janela a ficha do Brito. Se clicar em turmas e fizer duplo clique na mesma, já aparece outra ficha, que é a ficha da turma 7º A. Ok? Vamos só mostrar rapidamente. Salas, ficha da sala e atividades. Clico 2 vezes e vejo a ficha da atividade. Mais uma vez, voltamos a professores. E vamos clicar aqui num professor, pode ser o Brito outra vez. E estamos a ver a ficha do professor. Reparem que a ficha tem 2 separadores em cima, que é o principal e as preferências. Estes 2 separadores são comuns a todas as fichas. Todas elas têm estes 2 separadores. Depois o conteúdo vai mudando, consoante estamos em professores, turmas, etc. Mas esta parte é comum a todas. Se eu quiser inserir um professor novo, posso fechar daqui. E clico no botão mais, como falámos antes, e tenho aqui a ficha do professor. Se eu tentar gravar a ficha, ele diz que o campo código não pode ficar vazio. Faço OK, escrevo um código. O código geralmente é o nome amigável do professor ou da turma. Vamos então gravar. E já foi possível gravar. Portanto, o único dado obrigatório nesta ficha seria o código Sandra neste caso. Mas reparem que o programa já tem preenchidos os dados nas fichas. Portanto, o turno letivo já estava escolhido previamente, manhã e tarde. Portanto, eu se quisesse à noite para este professor tinha que o ativar agora. Não é? Portanto, outro campo importante nesta ficha será este do MTN por semana, que são manhãs, tardes, noites por semana, em que neste caso está auto, mas eu se clicar aqui e preferência manhã neste caso, ou seja, mais manhãs que tardes, e posso escolher 530, por exemplo, são 5 manhãs, 3 tardes, 0 noites, para este professor. Não faz muito sentido aqui, vou desligar o noite. Ok, o turno. Mais abaixo temos tempos por dia, neste caso está 7, poderíamos alterar se fosse necessário, e também podemos clicar no separador horário almoço para personalizar as opções de almoço, aqui. Clicando então no separador preferências, temos acesso à zona de preferências, onde podemos indicar, por exemplo, que este professor de manhã não pode ter aulas ao primeiro tempo. Se fosse este botão, inconveniente, significa que à partida não queremos que ele tenha aulas. Por exemplo, neste período aqui, entre as 11h15 e o final da tarde de sexta-feira. Pronto. O impossível é mesmo impossível, ou seja, não pode mesmo haver aulas. Já o inconveniente é manipulado consoante outras opções, por exemplo, no gerador automático ou assim. Vamos então gravar e fechar. Vamos então agora abrir turmas e vamos clicar, por exemplo, aqui 2 vezes no 7º A para visualizar a ficha do 7º A. Para turmas, os campos obrigatórios serão o código e o ano. Portanto, nessa altura o programa já nos permite gravar uma nova turma. Neste caso já temos a ficha do 7º A aberta. Mais uma vez, existem valores por defeito definidos em muitos campos. Por exemplo, o turno letivo também já está manhã e tarde. Se esta turma fosse só de noite, eu invertia, desligava manhã e tarde e passava a ativar noite. Horário de almoço
equivalente a professores, como vimos antes, e preferências igual a professores. Por exemplo, esta turma acabei de pôr só de noite, mas imaginamos que era uma turma manhã e tarde e eu queria que tivesse a quarta-feira livre, eu assinalava a vermelho quarta-feira. Vamos guardar e fechar. Passamos então para salas. Vamos então clicar 2 vezes no ginásio, neste caso, para abrir a ficha do ginásio. Nesta ficha o campo provavelmente mais importante será este, o número de turmas, que neste caso está 1, porque a maior parte das salas permite uma turma só ao mesmo tempo, mas um ginásio pode permitir 3 turmas. Então colocamos aqui 3, significa que o programa vai nos deixar ocupar o ginásio 3 vezes até reportar ocupado. É uma forma fácil de gerir um ginásio com 3 passos. Gravar, fechar. Por último, vamos clicar em atividades para aceder à tabela de atividades. Clicamos então numa atividade, Ciências Naturais, neste caso, e aqui temos a nossa ficha. Mais uma vez o campo código está presente em todas as fichas, será o nome da atividade, a regra geral. Um campo bastante importante aqui é o tipo de atividade. Temos estes 4 tipos, normal, extra, atividade do professor, que serão os cargos, e a direção de turma. No final do vídeo vou explicar melhor estes tipos de atividade. Voltamos daqui a pouco a este tema. Outro campo muito importante será a carga horária. Vamos abrir aqui. Também existe um vídeo sobre carga horária. Mas, por exemplo, vou só falar rapidamente. Portanto, aqui o caso do 2 mais 1 indica-nos que há 2 aulas na semana, idealmente em dias não consecutivos, e uma aula terá 2 tempos e a outra terá 1 tempo. A carga horária indica tudo isto. Vamos fechar aqui. Uma nota importante sobre estes campos que estão aqui. Quando inserimos uma atividade no plano curricular, estes valores podem ser manipulados ao nível do plano curricular. Eu posso ter aqui a carga 2 mais 1 para Ciências Naturais, mas num ano específico em que eu insiro as Ciências Naturais, eu posso escolher outra carga só para aquela turma naquele plano. Portanto, o valor a utilizar aqui, por exemplo, para a carga, mas aplica-se a outros campos, será o valor mais comum, que é para termos menos trabalho nos planos, mas é importante perceber que esses valores são manipulados depois no plano curricular e não é necessário termos, por exemplo, as Ciências Naturais ou CNAT 5 para o 5º ano e CNAT 6 para o 6º, só porque a carga muda. Isso não é necessário. Outro campo presente aqui é a sala específica. Mais uma vez, este campo também pode ser definido ao nível do plano. Para atividades que precisem de uma sala específica, sempre escolhemos a sala aqui. Mais um campo interessante será exige esforço físico. Na atividade de educação física devemos ativar esta opção para que o programa a seguir ao almoço deixe pelo menos outra aula antes da educação física, por exemplo. E outro campo também importante será língua estrangeira / materna, que basicamente serve para também intervalar as línguas com outra atividade, para não ficarem também seguidas. Vamos então fechar a ficha. Uma opção que dá muito jeito, podemos voltar aqui, por exemplo, para professores ou para turmas. Vamos para turmas. Uma opção que dá muito jeito é podermos copiar dados entre fichas, rápido, sem termos que definir caso a caso. Por exemplo, vamos imaginar que eu quero, para todas as turmas, colocar a quarta-feira à tarde livre. No 7º A já foi definido há bocado. Eu posso clicar em utilitários, escolher a opção alterar vários registros, né? E portanto, neste caso vou querer copiar preferências de tempo, vou indicar aqui abaixo qual é que é a turma que já tem o valor pretendido, neste caso será o 7º A, e depois marco aqui à direita, por exemplo, todas, e faço processar, ok, e ele copiou. Neste pequeno gráfico já podemos confirmar essa cópia. Vamos dar só mais um exemplo, vamos para professores. Vamos imaginar que alguns professores têm o turno da noite e nós queremos assinalar, mas não queremos fazer caso a caso. Podemos então ir a utilitários, mais uma vez, alterar vários registros. Reparem que as opções referem-se à tabela professores agora. E posso então querer alterar turno da noite, alterar para, neste caso em baixo, ativar o turno. E posso marcar aqui, por exemplo, estes primeiros 4 professores. Processar. Ok, fechar. Podemos confirmar aqui que o turno da noite foi ativo para estes 4.
Vamos então agora falar sobre os tipos de atividade que falámos há pouco. No DCS Horários temos então os 4 tipos que são o 0, atividade normal, 1, atividade extra, 2, cargo do professor e 3, direção de turma. As atividades do tipo 0 normais são atividades que estão sempre associadas a uma turma e que, regra geral, são sempre impressas no seu horário. Já as atividades do tipo 1, atividade extra, são frequentadas geralmente por um grupo de alunos restrito. Por defeito, não aparecem impressas no horário da turma, podem ser impressas no horário da turma ou à parte, mas por defeito não aparecem. Exemplos deste tipo de atividade são, por exemplo, os apoios pedagógicos, atividades do currículo alternativo, jardinagem, etc. e atividades relativas a alunos com necessidades educativas especiais, por exemplo. O outro tipo de atividade será o 2, atividade do professor, que são normalmente chamados de cargos. Estão afetas só ao professor, não há turma associada nestes casos. São os casos de delegado de disciplina, coordenador de departamento, a biblioteca, clubes, etc. E temos por fim o tipo 3, direção de turma, que deve ser utilizada para classificar direções de turma ou equivalentes. Vou também relembrar que o programa tem uma ajuda, essa ajuda também está disponível online, recomendo que a consultem se acharem necessário. Para já é tudo e até ao próximo vídeo. Obrigado.